Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo ao canal do Senhor do Dinheiro, o canal que ajuda você a controlar as suas finanças e investir com segurança. Eu sou a Anabela e o tema de hoje é os erros mais comuns feitos com a reserva de emergência. E antes você deve estar perguntando, mas Anabela, vamos falar de novo de reserva de emergência? É verdade, vamos sim falar de reserva de emergência. Apesar da reserva de emergência ser um dos temas mais falados, tanto neste canal do YouTube, como no plantão de dúvidas, nas minhas mentorias, eu constato que algumas pessoas ainda não estão mentalizadas para a necessidade de ter uma reserva de emergência. A maioria das pessoas não entende porque tem, onde e como fazer a reserva de emergência. Algumas estão ali numa situação, pensam que ter uma reserva de emergência é uma coisa binária, que é amanhã eu tenho que ter determinado valor ali guardado. Não é assim, uma reserva de emergência vai-se construindo. Tem pessoas que não têm reserva de emergência por excesso de otimismo e as finanças comportamentais explica isso, mas na verdade eu tenho uma certeza na vida, é que imprevistos aparecem e quando eles aparecem trazem sempre um boleto para você pagar. Por outro lado, tem as pessoas que não têm reserva de emergência porque é difícil poupar ou porque acham que não ganham o suficiente. Então, também para essas, este vídeo é muito importante. E tem até pessoas que sabem que precisam de ter uma reserva de emergência, mas não sabem muito bem onde guardar o dinheiro. Hoje vamos falar de reserva de emergência e os principais erros que eu vejo as pessoas fazer. E por que é tão importante nós falarmos de reserva de emergência até a exaustão? Porque recentemente saiu um estudo do Banco Mundial em que fez em vários países do mundo uma pergunta sobre quanto dinheiro têm guardado para imprevistos. Correspondia a 1/20 do PIB per capita, que no caso do Brasil seriam 2.500 reais. Ou seja, quantas pessoas é que tenham 2.500 reais, pelo menos, investidos apenas para imprevistos? E a conclusão não é muito animadora para os educadores financeiros. Apenas 16% tinham, no mínimo, 2.500 reais investidos apenas para imprevistos. Não estou a falar de sonhos, aposentadoria, não estou a falar nada disso. Estou a falar de imprevistos, aqueles que aparecem sempre. Ou seja, se 16% é que tem os 2.500 reais, 84% não tem esse dinheiro. E pior, metade dessas pessoas que não têm dinheiro para imprevistos diz ser totalmente impossível pegar esse valor, e a outra metade diz que se tivesse imprevistos nesse montante, 2.500 reais, teria de recorrer a financiamento e empréstimos. É aquilo que eu sempre falo aqui. Quem não tem reserva de emergência está a um passo de virar endividado. E é o meu papel como educadora financeira estar sempre a puxar-vos para mentalizar-vos e sensibilizar-vos para vocês terem uma reserva de emergência. Este estudo do Banco Mundial demonstra que o Brasil não está ainda com as pessoas todas sensibilizadas. No mundo inteiro só existem 7 países com resultados piores. Por outro lado, houve também recentemente um outro estudo que saiu do IBGE. A pesquisa de orçamento familiar diz que 81% das pessoas têm uma poupança nula, ou seja, não têm mesmo nada poupado, e apenas 47% têm algum dinheiro, ainda assim, que sabe que é insuficiente para surgir alguns imprevistos.
Então, estes foram os motivos que me levam a trazer mais um vídeo sobre reserva de emergência, agora com um olhar diferente, mas que, se você está chegando agora aqui ao canal, lhe garanto que vai ficar com todo o filme completo sobre reserva de emergência. O que é, onde investir, quais os principais erros que as pessoas fazem e como você vai montar a sua reserva de emergência. Bom, vamos começar pelo aquilo que é reserva de emergência. É um dinheiro para imprevistos. Você pode lhe chamar reserva de segurança, pode lhe chamar um colchão, pode lhe chamar imprevistos. É algo que já existe há muitos anos, não é modinha. As nossas mães, as nossas avós tinham sempre ali um dinheirinho guardado para qualquer imprevisto. As pessoas sabiam, como eu falo sempre aqui, que imprevistos aparecem e trazem sempre um boleto para você pagar. Seja uma doença, mesmo que você tenha um plano, pode ser algo que não é pago pelo plano, ou que é pago, mas depois você vai ter de discutir isso. Então, seja de você ou de um pet, não se esqueça, os pets também adoecem. Seja uma questão de viagem. Eu recentemente viajei a Portugal e quando eu estava regressando, estavam lá um casal de brasileiros com um filho muito pequeno que na véspera o voo tinha sido cancelado para o Brasil. Então eles estavam viajando 24 horas depois, receberam direito a uma indenização, uma refeição, um hotel, mas eles me contaram que quando chegassem ao Rio de Janeiro, eles tinham que ir para Minas, ou acho que era para Belo Horizonte de ônibus, porque eles tinham perdido a outra passagem de um outro voo aqui no Brasil para Belo Horizonte. E, na verdade, eu perguntei-lhes, mas não dá para vocês comprarem outra passagem, aquelas já perderam, mas comprarem outra passagem, lembrando que eles não tinham viajado por culpa do primeiro voo e que depois aquilo tudo, com o tempo, alguém teria de pagar, alguém seria o responsável. É sempre assim que acontece. Eles disseram, não, mas é que a gente nem ficou com um fundo para esses imprevistos. Também já contei aqui do caso de uma viagem que eu fiz, em que eu fiquei retida lá mais 2 ou 3 dias, depois foi tudo pago, mas naquele momento fui eu que tive que pagar o hotel, também tive que pagar todas as despesas e só foi possível porque eu fiz uma viagem bem planejada, mas que tinha também um fundo. Depois você também precisa de ter outros exemplos que você pode usar da sua reserva de emergência quando você teve uma redução de renda, qualquer motivo, você estava habituado a fazer horas extras, a empresa não vai deixar fazer, qualquer que seja o motivo que de um dia para o outro você teve uma redução de renda. Carro, quem tem carro tem também sujeito a imprevistos, seja acidente, seja avaria, você precisa de estar prevenido. Por outro lado, quem tem crianças também está bem sujeito a vários imprevistos, seja na educação, relacionado com a educação, com alguma doença também, ok? Depois, dívidas ou algumas contas inesperadas. Por exemplo, no outro dia vi uma amiga minha muito aflita porque fez a declaração de imposto de renda e tinha lá um valor que ela tinha que pagar, que não estava à espera. Não era para pagar no momento, mas ela já estava aflita porque não tinha aquele valor e que, na minha opinião, é uma daqueles imprevistos que a gente tem que estar sempre contemplados na nossa reserva de emergência. Concertos de casa, problemas com eletrónicos, viagens de última hora. Atenção, não estou a falar daquelas viagens de férias de última hora e aquela promoção. Estou falando daquele doente, daquele parente que ficou doente ou aconteceu alguma coisa e nós tivemos que viajar. E também, claro, a reserva de emergência também é feita para perda de emprego. Então, dei-vos aqui vários exemplos de imprevistos e todos eles precisam de dinheiro para ser resolvido.
A vida já nos apresenta vários desafios, várias situações chatas. E eu lhe posso garantir, porque eu já vivi essa situação, que é mais fácil nós enfrentarmos esses desafios quando estamos com dinheiro na nossa conta, porque nós resolvemos o problema e depois corremos atrás do dinheiro. É tudo muito mais grave quando nós não temos o dinheiro. Quando nós não temos o dinheiro e como os imprevistos trazem sempre um boleto para nós pagarmos, sem dinheiro nós acabamos por ir fazer dívidas. Então, reserva de emergência é para isso, é aquele dinheiro que fica lá parado, já lhe vou dizer onde, você não olha a rentabilidade, você não pega nele, não é porque teve 2 anos sem usar a reserva de emergência que você agora vai gastar toda a reserva de emergência. Reserva de emergência é para os imprevistos e eles vão aparecer. Bom, e quanto é que deve ser a reserva de emergência? O recomendado é que seja de equivalente de 6 a 12 meses de despesas correntes. E claro que isso vai depender da sua profissão, se está numa profissão mais quente, ou se, pelo contrário, não há tanta procura pela sua profissão, se calhar tem que ter um pouquinho mais da sua estabilidade profissional. Autónomos devem ter um pouquinho mais, já mais perto dos 12 meses. O seu estado civil, repare que quando há um casal, se uma pessoa perde o emprego, é muito grave realmente, mas tem ali uma outra que consegue manter pelo menos algumas das despesas básicas. Se você está sozinha, solteiro ou divorciado, então acaba por estar só dependente da sua renda. Se você tem filhos, quem tem filhos acaba por também ter mais despesas. E se você tem outro dinheiro investido para metas, por exemplo, eu estou guardando dinheiro para uma viagem daqui a 1 ano, para viagem daqui a 2 anos, para comprar um carro. Então, se aparecer alguma emergência, apesar de serem coisas distintas, e já vamos falar disso, se calhar eu não preciso ter uma reserva de emergência tão gorda. Se acontecer alguma urgência, eu tenho a minha reserva de emergência, mas eu também posso ir tirar um pouquinho à viagem do próximo ano. O pior que pode acontecer é eu não fazer a viagem do próximo ano. Então, de 6 a 12 meses das suas despesas básicas. O que é que são despesas básicas? São as despesas que lhe vão permitir que você se mantenha vivo em segurança. É a sua habitação, é a sua alimentação, é o seu conforto mínimo básico. Essas são as despesas que você deve ter sempre garantidos, seus e da sua família, naturalmente, se vivem todos no mesmo lar. Bom, e onde é que você deve investir a sua reserva de emergência? Bom, como eu já falei, reserva de emergência é um valor que está lá guardado, que nós não olhamos rentabilidade, não me interessa se ela está rendendo 1% ou 0,5% ao mês, o que me interessa é que está lá seguro, segurança, que é previsível, e neste caso, se é previsível, já vai eliminar todos os investimentos de renda variável. Renda variável é negociado na bolsa, pode estar no momento em que as ações ou as cotas de fundo imobiliário estejam muito valorizadas, e se você colocou 5 mil reais na sua reserva de emergência, pode acontecer de chegar lá e ter 7 mil, mas também pode acontecer que a bolsa esteja em baixo e você chegar lá, colocou 5 mil e só ter 3 mil e estar precisando dos tais 5 mil e se vai vender não tem esse valor. Então precisa de ter previsibilidade e precisa de ter liquidez imediata. Liquidez é a velocidade com que você consegue converter aquele investimento em dinheiro na sua conta. Bom, então quais são os investimentos que cumprem estes requisitos? Requisitos SPL, segurança, previsibilidade e liquidez.
Bom, nós temos um CDB de liquidez diária. O que é o CDB? É quando você empresta dinheiro a um banco. Então, você ganha juros com esse empréstimo. Tem CDBs de liquidez diária, tanto em bancos como nas corretoras. E tem CDB de liquidez diária a partir de R$1. Tem uns de R$100, R$500, mas a maioria dos bancos e das corretoras já entendeu a necessidade de ter CDBs de liquidez diária para reserva de emergência e a maioria deles tem com valores bastante baixos para nós termos, a partir de R$1, R$2, R$3, que é o que você precisa para ir montando a sua reserva de emergência, tanto em bancos como em corretoras. Bom, depois você tem o Tesouro Selic. O Tesouro Selic em que você empresta dinheiro ao governo e, da mesma forma do CDB, você recebe juros. Não é mais importante, não é ali os juros, não é a rentabilidade. O mais importante é que você tem segurança e previsibilidade. O Tesouro Selic ajusta todo dia, ou seja, paga juro todo dia. E se você colocou lá 5.000, você pode ir um mês, um ano depois, que no mínimo terá lá 5.000 mais os juros. E o Tesouro Selic você pode investir numa corretora. É fácil abrir uma corretora, a maioria delas já não paga taxas para investir em Tesouro Selic, para investir em qualquer tesouro direto. E você investe em Tesouro Selic a partir de R$100. Então, se você está montando a sua reserva de emergência para ter o Tesouro Selic, você pode investir a partir de R$100 e tem liquidez diária. Só tenha atenção que o Tesouro Selic é através da corretora e você só pode resgatar nos dias e nos horários que o Tesouro Aberto estiver funcionando. Então, se você precisar do dinheiro no sábado e no domingo, não vai conseguir. Ok? Mas já vamos falar mais sobre isso. Bom, e outro é fundo DI sem taxa, em que o gestor compra vários títulos de renda fixa e você depois está ali todo dia a receber juros. Tem que ser um fundo DI sem taxa e de resgate diário. A maioria das corretoras já oferece a partir de 10, 20, R$30. Então, esses três investimentos são bons para você colocar a sua reserva de emergência. CDB, liquidez diária, que pode ser no banco ou na corretora, e Tesouro Selic e fundo DI só na corretora. Como eu alertei, tenha atenção só para você não ter 100% do dinheiro na corretora, porque a corretora não funciona os 365 dias do ano. Então, se você quer ter em Tesouro Selic, tenha pelo menos uma parte lá no CDB do seu banco que você consiga aceder facilmente. E são estes os 3 investimentos bons para você colocar a sua reserva de emergência. E os principais erros que as pessoas fazem com a sua reserva de emergência e que, infelizmente, só entendem que foi um erro quando precisam do dinheiro e veem que a coisa não funcionou muito bem. Eu trouxe todos os erros que alguns eu fiz, outros foram os meus alunos que fizeram e vou compartilhar com você. Erro número 1, falei agora mesmo dele, deixar tudo na corretora. Aconteceu com um casal de amigos que tinha o seu dinheiro todo na corretora, acho que era em Selic ou em fundo DI, estava ali dividido, e nas vésperas do Natal, a corretora acho que fechou a 23 ou a 24, e depois depois do Natal era um final de semana, ou seja, eles tiveram 4 ou 5 dias sem conseguir resgatar o dinheiro. Eles tiveram um problema numa viagem que perderam cartões, precisaram de dinheiro, houve ali uma história qualquer
eles tiveram 4 ou 5 dias sem conseguir aceder àquele dinheiro que estava lá, porque juntou Natal com o final de semana. Então, tenha sempre algum dinheiro num CDB, de preferência de bancão. Se acontecer alguma coisa, você vai à agência mais próxima e não sai de lá sem o dinheiro. Não precisa de ser todo, mas pelo menos algum dinheiro para alguma aflição que ocorra. Não deixe todo o dinheiro de reserva de emergência na corretora, pois a corretora só funciona em horário comercial, nos dias normais, comuns, úteis. Então, não faça essa asneira. Segundo erro, que é deixar na conta corrente. Bom, conta corrente é o dinheiro que você tem ali para as suas transações. É muito difícil, é preciso um controlo muito grande para saber que uma parte daquele dinheiro você pode gastar e outra parte do dinheiro é para você não gastar porque está reservado para uma emergência. Então, na minha opinião, aquilo que a gente reserva está sempre à parte. À parte onde, eu já disse, você pode colocar num CDB de liquidez diária, de preferência do seu banco, ou que seja fácil acesso, em Tesouro Selic ou num fundo DI sem taxas de liquidez diária. O terceiro erro que as pessoas cometem com a reserva de emergência é achar que o FGTS é a própria reserva de emergência. Bom, então vamos lá esclarecer isto. Quando nós utilizamos a métrica para saber qual o valor da reserva de emergência, nós utilizamos a métrica de 6 a 12 meses das suas despesas para o caso de perder o emprego. Mas esse será um caso extremo. Ou seja, se você perder o emprego, você sabe que tem de 6 a 12 meses para procurar outra fonte de renda. Mas a reserva de emergência não é só para essa situação. A reserva de emergência, eu já vos dei, há imensos casos de situações, uma doença, uma porta que fecha, uma viagem que teve que ser prolongada, várias situações em que no dia a dia acontecem imprevistos e que você vai precisar da reserva de emergência. Quem não tem reserva de emergência está mais perto de fazer uma dívida. Então, achar que o FGTS, que é aquele valor que a gente recebe quando é demitido, é a reserva de emergência, não está correto, porque ao longo da nossa vida, enquanto estivermos empregados, vai acontecer vários imprevistos que nós precisamos de ter um dinheiro. O FGTS é algo que vai engordar a sua já reserva de emergência e ele pode nem vir no timing certo. Imagine que você foi demitida e 2 dias depois estava à espera de receber o salário e tem que pagar, por exemplo, o seu aluguel. O FGTS pode vir até 10, 15 depois. Então, não confunda. O FGTS é um plus, é algo que vai engordar em situação de desemprego. Mas, no dia a dia, existem vários imprevistos. Você precisa de ter uma reserva de emergência. O quarto erro que eu vejo é que as pessoas consideram que só porque têm dinheiro de investido, isso já é a sua reserva de emergência. Então, vamos lá explicar a diferença entre ter dinheiro investido para metas e ter dinheiro investido para reserva de emergência. Você precisa de ter uma reserva de emergência para imprevisto. Por outro lado, quando você começa a investir, você investe com determinados objetivos. Seja o objetivo de comprar a sua casa, seja de fazer uma viagem, seja de pagar o seu casamento, seja a própria aposentadoria, trocar de carro daqui a 3 anos. Então, você tem investimentos para atender determinados objetivos.
Como é que você sabe onde investir? Porque você sabe qual é o objetivo daquele dinheiro. Daí precisa de um investimento que cumpra determinadas características. Bom, se você não tem reserva de emergência porque tem outro dinheiro investido e esse dinheiro investido está com determinado propósito, objetivo, cada vez que você tiver um imprevisto, você vai lá pegar o dinheiro e você nunca vai cumprir os seus objetivos. E se você não cumprir os seus objetivos, você não tem recompensas. E se não tiver recompensas, a parte de planejamento financeiro, você vai achar que é chato, que é uma obrigação, você não vai ver a parte positiva de fazer um bom planejamento financeiro. Então, a minha sugestão é: crie a sua reserva de emergência. Se não for a totalidade, pelo menos uns 2, 3 meses, e depois comece a investir para os seus objetivos e continue engordando a sua reserva de emergência e continue a investir para os seus objetivos. E quando você investir para os seus objetivos, você vai conseguir realizar sonhos e você vai ver qual é a maravilha de ter um bom planejamento, um bom controle do seu dinheiro. Bom, outro erro que eu vejo muito, às vezes até daí dos youtubers, que é colocar a reserva de emergência, o dinheiro para a reserva de emergência, em aplicações que não cumprem os 3 critérios SPL. S de segurança, o dinheiro precisa de estar seguro. P de previsibilidade, se você colocou lá 5 mil, você sabe que vai lá ter 5 mil mais alguns juros e não está sujeito a oscilações do mercado. E L de liquidez, você precisa de ter uma velocidade para sacar o dinheiro em caso de urgência. Bom, e quais são os investimentos que cumprem isso? Já falei. CDB de liquidez imediata, Tesouro Selic, Fundo DI, sem taxas. Não cumpre riscos para ter uma maior rentabilidade na sua reserva de emergência. Na reserva de emergência precisa de ter segurança, previsibilidade e liquidez imediata. Renda variável não serve para a reserva de emergência. Monte a sua reserva de emergência e depois comece a investir. E aí, se você quiser ter um pezinho na renda variável, aí abraça o risco conforme o seu apetite para o risco, logo que depois à noite durma tranquilo com os seus investimentos. Reserva de emergência serve para manter as suas finanças controladas, serve para você não fazer dívidas, não serve para você ficar rico. Para isso, você tem os outros investimentos, os aportes, o seu trabalho, ok? Bom, outro erro que eu vejo muito, em especial quando não há aqui alguma maturidade ou se calhar um grande apetite ao risco, é achar que a reserva de emergência é o mesmo que a reserva de oportunidade. E reserva de oportunidade é o dinheiro que algumas pessoas têm para oportunidades. Sejam oportunidades de fazer algumas compras. Como apareceu agora uma viagem super barata, apareceu uma grande liquidação e eu tinha este dinheiro já destinado para as oportunidades, vou comprar. Ou aqueles investidores que, quando a bolsa cai, vão lá comprar tudo muito mais barato. Então, se você tem uma reserva de emergência, não confunda com reserva de oportunidade. Você é obrigado a ter reserva de oportunidade? Não, não é. Mas reserva de emergência é obrigado a ter. Mas se você quer
aproveitar algumas oportunidades, então cria um outro fundo para oportunidades. Não é porque surge uma oportunidade que você vai mexer na sua reserva de emergência. Na sequência, um outro erro que eu vejo é que as pessoas classificam tudo como uma emergência. E tenha atenção a isso. Emergências são contas imprevistas, ok? Na sequência, vamos para um erro que eu vejo muito comum, que é gastar a reserva de emergência com gastos previsíveis. E previsíveis só porque eles não são mensais, não quer dizer que eles não sejam previsíveis. Por exemplo, IPTU, IPVA, férias, material escolar, tudo isso são gastos previsíveis. São anuais, mas nós conseguimos nos programar para eles mensalmente. Se você vai utilizar a sua reserva de emergência para gastos previsíveis, quando aparecer um imprevisto, você não vai ter lá dinheiro. Então, são duas situações distintas. Gastos previsíveis podem ser mensais ou anuais, ou ter qualquer outra rotina trimestral, mas são previsíveis. E você deve se prevenir e deve colocá-los no orçamento mensalmente para depois chegar à altura e ter o dinheiro. Reserva de emergência, por outro lado, é para algo que você não consegue prever. Você não consegue prever um acidente de carro, você não consegue prever que vai viajar para determinado lugar e depois tem um ciclone, tem que ficar lá mais 2 ou 3 dias, você não consegue prever uma doença, não consegue prever algumas situações que para isso serve a reserva de emergência. Outro erro que eu vejo aí muito é achar que o cartão de crédito é a reserva de emergência. Se eu precisar de um medicamento, eu passo o cartão de crédito. Se o meu animal ficar doente, eu passo o cartão de crédito. Se eu viajar e tiver um ciclone e não puder regressar, eu passo o cartão de crédito. Está tudo muito certo. Eu também pago o cartão de crédito. Mas o boleto, a fatura do cartão de crédito depois aparece. E se nós tivermos o nosso orçamento bem estruturado, nós depois já está destinado para outros fins. Então, se a fatura do cartão de crédito depois aparece, é preciso algum lugar para nós irmos tirar esse dinheiro. E esse lugar é a reserva de emergência para essas emergências. Bom, outro erro, é mais desculpa do que erro, que é esperar ter dinheiro para formar a reserva de emergência. Bom, sem reserva de emergência você está a um passo de fazer dívidas, porque a reserva de emergência é o dinheiro para imprevistos. Os imprevistos vão aparecer, você não tem dinheiro, você vai ter de fazer um financiamento ou recorrer a crédito. Então, se você não tem reserva de emergência e está à espera dela para fazer dinheiro, estamos aqui num ciclo que não fecha, porque você não vai ter dinheiro porque não tem reserva de emergência e está mais perto de fazer dívidas. Então, comece, mas comece, mesmo que seja com pouco, comece a fazer a sua reserva de emergência. Você só consegue poupar 50? Faça 50 por mês. Só consegue poupar 100? Faça 100 por mês, mas trace um plano e faça a sua reserva de emergência. Pode ser que para fazer a sua reserva de emergência e dada a importância que ela tem na sua vida financeira, e a vida financeira impacta muito da nossa vida no geral, pode ser que você precise de reduzir ou mesmo eliminar outra despesa. Porquê? Porque é tudo uma questão de prioridades. E eu gostaria que você saísse deste vídeo sensibilizado para a importância de ter uma reserva de emergência, que é muito prioritário em relação a outras despesas. Então, não espere para ter mais dinheiro ou ganhar mais dinheiro para ir montar a sua reserva de emergência. Comece hoje, com pouco, mas comece. Bom,
Outro erro que eu vejo aí é manter a reserva de emergência desfasada. O que é que quer dizer? Pessoas que fizeram uma reserva de emergência 2 ou 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, um tempo atrás, e estava projetado para umas despesas e, entretanto, a vida evoluiu, as pessoas começaram a ganhar mais, começaram a ter outro tipo de despesas e não a ajustaram. Então, reveja anualmente o valor da sua reserva de emergência e se as suas despesas evoluíram, aumentaram, a sua reserva de emergência deve acompanhar. E pegando aqui neste exemplo, já um outro erro que eu vejo é as pessoas que utilizaram a reserva de emergência e não a repuseram. Ou seja, você precisou de tirar 200 ou 300 reais da sua reserva de emergência, assim que possível, de uma vez ou a pouco e pouco, reponha o dinheiro que tirou. E, finalmente, o último, o maior dos erros da reserva de emergência é não a ter. Quem não tem reserva de emergência, como eu já falei, vai reagir face aos imprevistos com mais stress, porque tem dois problemas. Primeiro, resolver o imprevisto. Segundo, porque o imprevisto traz sempre um boleto para pagar, para arranjar o dinheiro. Então, vai sempre ter mais stress e, por outro lado, como vai ter de arranjar o dinheiro para pagar, vai ter de recorrer a empréstimos, financiamentos, crédito, então vai estar a um passo de fazer dívidas. Então, o maior erro é não ter e não estar sensibilizado para isso. Finalmente, chegamos à parte que eu vou ensinar você o passo a passo, 5 passos para você montar a sua reserva de emergência. Eu já o sensibilizei para a importância de ter uma reserva de emergência. Eu já lhe falei os 12 principais erros que as pessoas cometem com a reserva de emergência e agora vamos montar a sua reserva de emergência. Primeiro, saber o total das suas despesas essenciais. O que é que são as despesas essenciais? São as despesas em que são absolutamente essenciais, como o próprio nome diz, para você manter a sua vida, a sua segurança, que é a habitação, a comida, o colégio do seu filho, por exemplo, alguma despesa que seja anual e que você consiga depois diluir mensalmente, ou seja, são as despesas que são essenciais. Não são os luxos, não é empregada, não é Netflix. Se acontecer algum problema e você ficar sem emprego, você vive sem a Netflix, sem a empregada, mas não vive sem a sua habitação e a sua comida. Então, saber o total das suas despesas essenciais. Depois, multiplique por 6. Eu disse que a reserva de emergência deve ser no mínimo de 6 a 12 meses. Eu já tive 6, eu já tive 12. Na altura da pandemia cheguei a ter 18, porque ficámos todos sem saber o que iria acontecer. Será que havia pessoas que iriam perder emprego? Será que iria ter reduções de salário? Então eu engordei mais um pouquinho a minha reserva de emergência. Depois vi que não foi necessário e voltei aos 12. Mas no mínimo 6 meses é um valor que eu acho que é saudável. Se o total das suas despesas essenciais é de R$1.000, você precisa de ter uma reserva de emergência de 6.000. Ah, Anamela, mas eu tenho R$2.000 de despesas no total. Sim, mas eu só quero que você considere as essenciais, aquelas que, no caso de desemprego, você precisa obrigatoriamente de continuar a pagar. E, de novo, é uma métrica utilizar 6 meses de despesas essenciais que você continua a pagar em caso de desemprego. Não é que nós só vamos utilizar a reserva de emergência em caso de desemprego, como eu tenho falado ao longo deste vídeo. Terceiro passo, e o mais importante, fazer um plano de ação de quanto é que vai colocar na reserva de emergência. De onde vem o dinheiro?
Bom, será que dá para tirar logo 100 reais do meu salário todos os meses? Ou eu não tenho aqui nenhuma folga no meu salário, eu vou ter de substituir por outra despesa. Será que eu vou fazer uma renda extra só para montar a reserva de emergência? Ou seja, você precisa de saber de onde vem o dinheiro. Isso é fazer um plano de ação. Quanto é que você vai conseguir se comprometer todos os meses? E no final do ano, vai colocar uma parte do 13º? Não vai. Ou seja, você precisa de fazer esse plano de ação. Será que nas suas despesas dá para reduzir ali alguma coisa ou eliminar alguma despesa e pega nesse valor e coloca na sua reserva de emergência? Bom, depois de saber de onde vem o dinheiro, quanto é que você vai conseguir poupar todos os meses, você vai ter uma data de início e uma data de fim, que é até chegar àquele valor dos 6 meses de despesas essenciais. E, finalmente, onde é que você vai investir? Já lhe falei, CDB, de liquidez diária, Tesouro Selic ou Fundo DI, sem taxa e com liquidez imediata. É isso que é fazer um plano de ação. De onde vem o dinheiro, quanto e quando é que eu vou começar, quando é que eu vou acabar. Bom, você vai acabar quando chegar àquele valor que você precisa de definir e onde vai investir. Quarto plano, eventualmente o mais difícil, mas o mais importante, é executar o plano. Bom, você fez um plano bonito, agora tem que executar. Todos os meses você se comprometeu em colocar lá o valor. Seja esse valor que vem diretamente do seu salário, seja porque você vai cortar uma despesa, seja porque você vai fazer uma renda extra, então vamos lá. Todos os meses tem que colocar aquele valor no investimento que você definiu. E o quinto passo, você vai repor aquele valor que você precisou de usar para um imprevisto. Ok? Então, você está construindo a sua reserva de emergência. Anabela, e eu posso começar a investir para os meus métodos, os meus sonhos, a minha aposentadoria enquanto estou a fazer a reserva? Pode, faça ali uma gordurinha de 2 ou 3 meses e depois pode fazer em paralelo. O recomendado é que você primeiro faça uma e depois faça outra, mas se você tem alguma estabilidade profissional, então você pode, a partir do 2º ou 3º mês, começar a fazer em paralelo. E sobre a reserva de emergência, era tudo o que eu tinha para vos dizer hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!